Irmãos, nós estamos então estudando o panorama, das Escrituras. Isso significa que a cada aula nós olhamos para um livro bíblico, não de forma exaustiva, mas sim tendo uma visão do todo. O livro de hoje, por exemplo, você vai ver que tem muitos reis na história. Não tem como a gente olhar cada um dos reis, porque se nós fôssemos fazer isso, cada rei é uma aula, ou até mais de uma, em cada rei de Israel. Então não tem como a gente fazer isso por causa do nosso propósito. Nosso objetivo é olhar o todo do livro dos reis. Então você pode abrir aí no livro dos reis, que é lá no Antigo Testamento. Depois de Samuel, nós estávamos na sequência. Então nós vamos tratar primeiro e segundo livro dos reis, como nós fizemos com Samuel. Como se fosse um livro só, porque é assim que é. Daqui a pouco eu vou mostrar isto no livro. Mas nós vamos ver em duas partes, pelo menos, talvez três, mas pelo menos em duas partes. Nós vamos olhar. Hoje eu quero dar ênfase na primeira parte do livro, que é o livro 1 de Reis. E na aula que vem a gente olha para o livro 2. Uma síntese da história. Isso é importante para que a gente entenda, uma vez que nós estamos nos chamados livros históricos da Escritura. A Bíblia se divide em grupos de estilos de livros. Nós temos a chamada lei, o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, depois nós temos os livros poéticos, depois nós temos os livros proféticos. Então essas são as literaturas no Antigo Testamento que estão reunidos os blocos de livros. Como esse é um livro histórico, o livro dos reis, é bom que a gente compreenda o quanto que entender de modo geral o livro nos faz entender a história bíblica. Uma das coisas que muitas pessoas têm dificuldade e se perdem, porque como a Bíblia é um livro grande, muitos se perdem nessa visão do todo. Muitos não conseguem assim explicar, resume para mim a história da Bíblia, a pessoa não consegue. Ela sabe as histórias, mas soltas. Então existe essa forma de você estruturar a história do Antigo Testamento. Então, de uma forma bem simples, nós poderíamos destacar outras coisas, mas de forma bem simples, você tem, Deus chama Abraão, como que se forma o povo de Israel? Deus chama Abraão, em Gênesis 12. Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem outro filho chamado Jacó. E esses três constituem o que nós chamamos de patriarcas. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso tudo está no livro de Gênesis. Como que se deu isso? Aqui tem ações milagrosas de Deus. Tem uma história bela para que nós chegássemos a ter esses três homens. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Que formam aquilo que nós chamamos das 12 tribos de Israel. Por que existe 12 tribos? Porque Jacó teve 12 filhos que vão liderar a nação de Israel. Esse povo, eles vão até o Egito. Isso termina Gênesis com eles indo ao Egito. Nesse momento da história, eles são 70 pessoas. Lá eles crescem, se multiplicam, e aí eles se tornam escravos no Egito. Deus chama um homem chamado Moisés. Moisés vai libertar o povo do Egito, conduzindo a nação de Israel, que agora é uma multidão que deriva das 12 tribos. Ainda são 12 tribos, mas cada uma da tribo é grande, os seus filhos de cada tribo. Eles vão caminhar pelo deserto até chegar numa região chamada Cades-Barneia. Isso você está no livro de Números. A escravidão do Egito, a libertação, você está no livro de Êxodo. Esta caminhada até Cades-Barneia, você está no livro de Números, que conta essa história. Esse período você tem Levítico, que vai dar as leis, mostrando para nós como que Deus pode ser adorado e tudo mais. Mas em Cades-Barneia o povo fica com incredulidade. E eles não têm como entrar na terra, eles difamam a terra, é o período que eles enviam os 12 espias. E perceba, é um espia de cada tribo. Vai lá para espiar a terra
e eles voltam, e 10 deles difamam a terra, apenas 2 dizem, nós podemos subir, podemos vencer e conquistar. Por causa dessa incredulidade, o povo não entra na terra e vai caminhar pelo deserto durante 40 anos. Então, durante 40 anos, o povo peregrina pelo deserto até morrer aquela geração. E o marco decisivo é a morte de Moisés no final de Deuteronômio. Então, aqui você faz uma leitura de como a história está se desenvolvendo. Josué vai substituir Moisés, e Josué então vai conquistar os territórios de Canaã. O povo que saiu do Egito vai chegar, enfim, na terra que Deus prometeu a Abraão, que Deus daria aos descendentes dele. Isso acontece quando Josué conquista vários territórios. Após a morte de Josué, tem o período dos juízes, que é um período muito triste da história, quando o povo de Deus não segue direito os princípios do Senhor, e Deus traz vários castigos sobre eles, mas eles clamam por misericórdia e Deus traz juízes. E aí nós chegamos no livro de Samuel, que é quando o povo vai ter uma monarquia. O primeiro rei, Saul, o segundo rei, Davi. Percebe? Então, não perca o fio da história que nós chegamos. Agora você tem uma monarquia com Saul e com Davi, nós vimos isso em 3 aulas passadas, e hoje nós chegamos então no reinado de Salomão, que é o livro dos reis, a divisão do reino, vários reis apóstatas vão governar sobre Israel, a queda de Israel, a queda de Jerusalém, e o período que eles vão para o cativeiro babilônico. Então, o livro dos reis é o livro que vai focalizar nesse período aqui, ó, do reinado de Salomão até o envio deles ao cativeiro. Não vai falar muito do cativeiro, vai ter uma visão dentro de Israel, dos reis, mas as causas do cativeiro e como que o rei é levado cativo para lá. Então, esse é um período longo da história que vai caminhar dentro desta dinâmica. Nós vamos ver isso com mais detalhes nas 2 aulas, né, hoje e do próximo domingo. Então, o reinado de Salomão, você vai ver que vai ter um marco depois da morte de Salomão, que é a divisão do reino. Então, aquilo que era 12 tribos, todos debaixo do reinado de Davi, há uma divisão, Salomão reina, depois há uma divisão do reino, 10 tribos vão formar Israel, e 2 tribos vai ser chamada do reino de Judá, que vai ter a sua capital em Jerusalém. Você vai ter reis em Israel e reis em Jerusalém, ou em Judá. Como os reis de Israel são todos ruins, Israel cai primeiro. Deus traz disciplina sobre eles, levantando a Síria, e aí você tem a queda de Israel. Judá alterna, há alguns reis que trazem reforma religiosa, corrigindo os pecados, mas há outros terríveis, que vão pelos caminhos errados. E aí então você tem a queda de Jerusalém, que é quando os babilônicos invadem e levam cativo o povo de Deus. A volta dos exilados não está nessa parte de reis, vai estar nos livros posteriores que a gente vai chegar. Dúvida quanto a essa primeira parte? Dúvida? Não? Todo mundo está pronto para fazer um resumo da história de Israel? É isso aí. É óbvio, né, presbítero Farley? Está mais do que claro. Curiosidades do livro dos reis, né? Sempre eu tenho trazido essa ideia do nome do livro, de como o livro é dividido, né? Os 2 livros de reis compreendem, na verdade, uma única obra literária, que a tradição judia preservou como uma unidade chamada reis. Aí você tem melanquim, que é a expressão hebraica, né, de reis. Então perceba que o livro dos reis,
Ele não tem o livro 1 e o livro 2. Na verdade, é um livro só. Inclusive, a forma como divide no meio de um rei, no meio de um profeta. Não tem uma separação cronológica de um para outro. Essa divisão só foi acontecer na tradução. Então, lá num período que houve uma tradução, que você tem essa divisão do livro, para ficar mais fácil, didaticamente, de você localizar. Eles cobrem a história de Israel e de Judá. Por que eu estou usando a palavra Israel e Judá? A história de Israel e de Judá. Por causa da divisão do reino. Até agora a gente chamava tudo de Israel. Mas no livro dos reis, as 12 tribos se dividem. 2 vão seguir um rei e 10 vão seguir outro. E aí então você tem um nome dado para Israel, para as 10, e um outro nome dado para Judá. Então quando está dizendo Israel e Judá, é essa a ideia, vai abranger após a divisão do reino. Desde o fim do reinado de Davi até o cativeiro da Babilônia. Um período em torno de 410 anos. A morte de Davi é aproximadamente 571 a.C., até a restauração de Jeroaquim, tá bom? Essas datas, elas são aproximadas, irmãos. As datas na Escritura, elas não são algo tão preciso como a gente está acostumado no Ocidente. Elas arredondam vários aspectos, né? Mas se dá em torno disso aí, de 410 anos. O livro em si, quando foi escrever o livro, a gente não sabe quem é o autor, não tem o autor do livro. Alguns acham que Jeremias foi um dos grandes que coordenou essa escrita. Não tenha escrito tudo, mas teria escrito boa parte do livro. O fato é que os profetas registraram os seus ministérios, registraram os reis com quem eles conviviam, e o livro dos reis, então, é um apanhado desses registros. Quem escreveu, quem fez a redação final do livro, fez uso de outros livros que existiam na época, que não eram inspirados por Deus, não eram bíblias, mas eram livros existentes. Por exemplo, você vai ver o livro citando outros. Como se a gente fizesse hoje, vamos supor que eu estivesse escrevendo um livro. Aí eu vou e cito alguma coisa de Calvino, e aí coloco no livro. O autor bíblico também fez isso, ele fez o uso de outros livros citando. Por exemplo, vamos ver essas citações. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Não é apenas esses 3 versos, tá, que tem a citação. Essas citações aparecem em vários lugares, mas aqui resume os 3 livros citados, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, 11:41. Vamos ler? Quanto aos mais atos de Salomão, e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura. Percebe? Ele está dizendo, quanto aos mais atos de Salomão, porventura não estão escritos no livro de Salomão. Então existiu um livro chamado Livro de Salomão, que tinha várias coisas sobre a vida de Salomão. Quem era desse momento da história conhecia esse livro. E aí está dizendo, você quer saber mais sobre Salomão? Você pode ler o livro tal. Então ele está citando. Nós não temos esse livro não existe hoje. Ele não é um livro inspirado por Deus, mas ele era um livro que era registrado histórias. Dentre elas, este aqui, a história de Salomão. Olha mais um. Olha o verso de número, o capítulo 14, verso 19. Vamos ler? Quanto aos mais atos de Jeroboão. Esse livro da história dos reis de Israel não é o livro dos reis que a gente tem. Esse é um outro livro. Ele está citando esse livro, a história dos reis de Israel. Então, mais atos de Jeroboão, como é que ele conquistou? Você pode acessar, poderia, né, naquela época, acessar através daquele livro. Capítulo 14, verso 29. Então, aqui, livros da história dos reis de Israel. Ele está falando da tribo, as tribos divididas. Existia um livro que falava dos reis do norte, dos reis de Israel. Verso de número 29. Quanto aos mais atos de Roboão, e tudo quanto fez.
dos reis de Judá. Então, nos livros dos reis de Judá, você tem a história dos reis de Judá. E ele tinha acesso, conhecia. E daí você percebe que Deus, quando inspira o autor bíblico para escrever um livro inspirado, ele não anula o aspecto cognitivo, ele não anula a personalidade do indivíduo, não é um transe que o indivíduo sai de si e aí ele redige. Não, ele escreve com as suas pesquisas, com as suas análises, agindo nele o Espírito Santo, que é a inspiração para que possa escrever o registro infalível da história. E também com um objetivo próprio. O objetivo do livro não é contar a história dos reis todos de Israel. Tem muitas coisas que os reis fizeram, e naquela época você podia saber através de outras fontes. Mas essas aqui é o que Deus quer que o povo saiba com um propósito. E o propósito é mostrar por que é que esse povo foi parar no exílio. Por que que esse povo perdeu a terra? O livro dos reis mostra por que que isso se deu. Olha como que Israel foi governado, olha como Judá foi governado. Então, o propósito do livro, eu vou citar dois autores aqui, um deles é deste comentário americano, nós infelizmente não temos ainda em português, que diz assim, vamos ler? Mas... Percebe? Como e por que Israel perdeu a terra, que ele lutou muito para conquistar, foi debaixo de muito derramar de sangue, e tentou organizar muito através de Samuel, por exemplo, de Davi, e como que eles perdem tudo isso. A Bíblia de Genebra traz para nós de uma forma bem resumido o propósito, mostrar a justiça do exílio, assegurar a permanência da esperança na dinastia de Davi e chamar ao arrependimento para que Israel pudesse regressar. O livro dos reis é escrito enquanto o povo ainda está nessa jornada do exílio. E está dando a explicação, eles estão longe da sua terra. Dizendo, olha por que vocês estão aqui. Mas tem uma promessa de que há um descendente de Davi que sempre vai reinar sobre o trono. Então há uma esperança para esses que estão exilados. Um dia eles vão voltar. Eles vão voltar porque Deus vai conduzir alguém que vai reinar sobre eles. Eles não podem se perder ao longo da história. Quando você olha para os dois livros dos reis, os dois, tá? Você tem a seguinte esboço dos livros. Do capítulo 1 até o capítulo 11 do primeiro livro dos reis, você tem as descrições, os relatos, envolvendo a monarquia unida. O povo de Israel é um só povo, 12 tribos, mas debaixo de um só rei. E quem é que está reinando? Salomão. Vai mostrar como é que Davi morreu, como que Salomão se tornou rei e como Salomão governou. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11 do primeiro livro dos reis. Do capítulo 12 até o capítulo 17 do segundo livro dos reis, você tem a monarquia dividida, e aí você tem o reino de Israel e o reino de Judá. E aí fica um pouco confuso muitas vezes a leitura, porque ele não está assim em ordem, não é assim, esses capítulos é rei de Israel. Agora o rei de Judá. Não, a história está junto. Até porque eles estão reinando no mesmo período. Então ele conta do rei do norte e conta dos reinos do sul. Então há rei que está reinando no norte, há um rei que está reinando no sul. E assim você vai tendo essa dinâmica sendo contada. Os profetas que Deus levanta são nesses períodos da história. Isaías, Jeremias, Jonas, tantos e tantos profetas. Alguns outros são posteriores, né, já quando estão no exílio. Daniel, por exemplo, Ezequiel. Mas a maioria deles estão aqui, nesse período da história. E aí você tem profeta no reino do norte, e você tem profeta no reino do sul.
Então, às vezes, a palavra que você encontra é reino do norte e reino do sul, às vezes é o reino de Israel e reino de Judá, e aí você sabe que ele está dizendo do mesmo povo de Deus, mas agora divididos através dessas tribos. A partir do capítulo 18 do segundo livro dos Reis, você só tem relatos do reino de Judá. Será por quê? Será por quê? Vamos botar a cabeça para pensar. Até o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, os relatos é da monarquia dividida. Então, reis do norte, reinos do sul, reino de Israel, reino de Judá. A partir do capítulo 18 do segundo livro dos Reis, até o final do livro, que é o capítulo 25, você só vai ter a história do reino do sul, o reino de Judá. Por que será? O reino do norte caiu primeiro. A Síria chegou e destruiu o reino do norte. Isso acontece no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Destruiu no sentido de dominou, né? Dominou sobre eles, governou, acabou. Então não tem rei mais no norte. Agora tem o reino do sul. E muitas vezes você vai ver num relato dizendo: vocês não estão vendo o que eu fiz com Israel? Se vocês não se arrependerem, eu vou fazer com vocês o que eu fiz com Israel. O que eu fiz com o reino do norte. Então, como o reino do sul, reino de Judá, que é um descendente de Davi, sempre esteve reinando, alterna alguns bons reis, como Josias, vai promover uma reforma e tal. Então, há sobrevida nesses reinos. Mas Deus está dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou trazer juízo sobre vocês, igual eu fiz no norte. Então, o fato de estar, a partir do capítulo 18, só reino de Judá, é porque o reino do norte já havia sido tomado. Já não tem mais quem reina lá no norte. Quem está tomando conta é a Síria, tá bom? Onde estava a resposta para isso aqui? Você diz: pastor, como é que eu tenho que adivinhar isso? A resposta estava aqui, ó. Lembra do gráfico? Quando eu falei que primeiro caiu o reino de Israel e depois caiu o reino de Judá. Olha para o gráfico aqui, ó. Reinado de Salomão, vários reis. Então, o reinado de Salomão, lá no livro dos reis, é do capítulo 1 ao capítulo 11. A divisão do reino, capítulo 12. Vários reis. Esse período aqui é o período que você tem até o segundo Reis 17. Depois você tem o reino de Judá, que vai do segundo Reis 18 até o final, como nós vimos aqui, entendeu? Presbítero. Não, aí na questão, quando a Babilônia, né, invade Judá, né, e os torna exilados, né, ela também conquistou o reino do norte. Pois então. Porque a Síria foi também. Sim, caiu. A Síria, né, cai para a Babilônia. Entende? E aí vem uma sucessão de impérios que vão caindo. O próprio império da Babilônia depois vai cair também. Vem o império do Medos Persas, de Dario. Então os reinos, é como se fosse a potência da época. A potência da época é a Síria. A Síria destrói o norte. Depois a potência da época é a Babilônia. A Babilônia destrói o sul e conquista também o norte. Mas esse conquistar o norte já é uma segunda etapa, onde eles não estão conquistando Israel. Eles estão conquistando a Síria, entende? Que a Síria já estava dominando aí. Em última instância, está conquistando também. Mas a gente vai ver, quando chegar lá, que o modelo é totalmente diferente. A Síria tem um jeito de colonizar. A Babilônia tem outro. A Síria quer misturar as raças. Então ela traz gente, porque ela não dominou só Israel. Ela dominou várias nações. Aí ela tira gente de Israel, alguns, e levam para outras nações. Pega gente de outras nações, leva para Israel. E mistura as raças. De tal forma que as tribos do norte não vão existir mais depois como tribo do norte. Nunca mais, elas vão ser misturadas. Daí vai ter um grupo muito famoso que é o Samaritano. Rapaz, vocês estão bem demais. Acertaram de primeira. Os samaritanos, que são judeus, mas misturados.
Misturados. Já a Babilônia tem outra pegada. A Babilônia vem e leva cativo. É chamado de cativeiro babilônico. Não tem o cativeiro assírio em si, mas o cativeiro babilônico. Eles levam para lá, para a terra deles. Vão ser escravos aqui. E deixam alguns aqui. Nessa pegada que você tem a manutenção da linhagem. Que os que vão estão vivendo lá, mas são judeus. E daqui 70 anos eles voltam e continuam sendo judeus. E aí dá uma briga enorme de judeus e samaritanos. Que os do norte dizem, não, mas a gente é daí também. Ele diz, não, vocês não têm parte. E aí começa toda as discussões. E a ideia da Babilônia já é um pouco diferente, porque ela quer colocar a cultura dela no povo judeu. No povo judeu. E no não povo consegue. judeu. Né? Isso aí. Claro aí. que alguns se acostumaram com os Isso, com alguns as benesses, vão, né? mas sempre tem um remanescente Isso. fiel. Porque a promessa é sobre qual tribo? De Judá. Nunca vai faltar um descendente em Judá. De Judá tem que vir Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá bom? Mas, igual eu falei, essas duas coisas aqui a gente vai ver, né, nas duas aulas com um pouquinho mais de detalhe. Até agora, é importante você saber como é que está dividido o livro. Monarquia unida, monarquia dividida e depois só a monarquia de Judá. Vamos olhar, então, para a primeira parte do livro de Reis, que é essa monarquia unida. Capítulo 1 ao capítulo 11 é a história envolvendo Salomão. Abra aí, por gentileza. Você que gosta de emoção, aventura, histórias, está aí o livro dos Reis para você ler. É muito legal. Tem conspiração, tem uma série de coisas que prendem a atenção de quem gosta, né? Além de ser, óbvio, a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis. Normalmente, quando morre um rei, ou está para morrer, o que começa a existir? Quando está para morrer um rei? Quem vai ser o próximo? Quando você lê histórias seculares, existe morte entre irmãos, não tem, para assumir trono? Em Israel tinha também. Davi está velho. Capítulo 1 de Reis começa com Davi velho. E a cena é a cena assim. Olha como que qualquer ser humano, por mais forte que seja, olha a fraqueza que ele é em última instância, né? Olha a cena da velhice de Davi. Verso 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, vamos ler? Volviam com roupas, porém não se aquecia. Eles estavam tentando aquecer o rei, está muito velhinho, coitado. Então eles colocavam lá a roupa e o rei não se esquentava. Não pode pegar friagem, entende? Só não pega friagem, faz mal. É mais ou menos isso. Mas assim, é intencional a história bíblica. A gente viu lá que Davi foi um grande rei, mas pecou, teve divisão no reino, a coisa bagunçou, sofreu terrivelmente. E a descrição é, ele na velhice, ele não é o rei que sai à batalha sempre. O tempo consegue tirar as forças dele, ao contrário do verdadeiro rei Jesus Cristo, que isso nunca acontece, né? Verso 2. Então lhe disseram os seus servos, procura-se para o rei, nosso Senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Então eles estão atrás de uma donzela que possa dormir junto ao rei, para que o rei possa se esquentar. Procuraram, pois, por todos os termos de Israel, uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Vamos ler o finalzinho? Porém, o rei não a possuiu. Davi não se deitou com ela, não a possuiu enquanto mulher. Lembra, a gente está falando de Davi, que teve toda aquela queda envolvendo Betseba. E aqui ele está no fim da vida, velho, precisa se aquecer. Eles têm essa ideia aí de arrumar uma mulher nova, bonita, para ver se esquenta Davi. Mas Davi não a possui. Davi está idoso no final da história. Começa então a pensar na trama. Capítulo 1 e 2 vai mostrar como que Salomão se torna rei. Davi havia prometido a Betseba
que o filho dela iria reinar. Davi tem muitos filhos. Davi teve algumas mulheres e filhos com mulheres diferentes. E ele prometeu para Betseba que quem vai assumir o trono é Salomão, o filho dela. Naturalmente que isso porque Deus havia dito, né? Deus havia escolhido Salomão. Verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, vamos ler? Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera, pois de Absalão. É interessante essa descrição. Adonias começa a tramar um jeito dele começar a ficar conhecido. Então ele busca carros, anda no reino, e o texto faz questão de dizer que ele era bonito. E Davi nunca o contrariou. Davi, a gente não é o nosso ponto aqui, tratar de Davi, né? A gente já viu um pouquinho nos outros livros e da história, mas Davi falhou muito enquanto pai, enquanto líder de um lar. Desde a sua queda moral com Betseba, as coisas na vida de Davi foi um fracasso dentro do lar dele. Ele não confrontava filhos, ele perdeu a rédea da história. E está um caso desse, ele prometeu que quem vai reinar é Salomão. E Adonias está articulando as coisas. E o texto diz, ele nunca o contrariou. Ele nunca teve coragem de chamar Adonias e dizer, Adonias, você acha que você vai ser o rei por causa de idade, essas coisas todas, mas não vai ser, tem um outro escolhido. Mas ele não faz isso. E o texto vincula o fato dele ser belo, assim, e aí vincula que ele nasceu quando? Olha lá para mim, nascera depois de Absalão. Absalão era um homem bonito, a Bíblia diz. Do mais belo dentre o povo de Israel. E Absalão era o filho de Davi que tramou contra o próprio pai. E morreu, lembra? Morreu, teve a cabeça presa, cortaram o pescoço dele. E Davi chorou, Absalão meu filho, Absalão meu filho. E parece que Davi transpõe isso para Adonias e ele diz, tá, Adonias está seguindo o caminho de rebeldia, mas, poxa vida, né? E ele não faz nada, Verso 7, ó, entendia-se ele com Joabe. Quem era Joabe? Joabe era um cara do exército, da guerra. Então Adonias se alinhou ao comandante de guerra. Então ele tem força, né? Tem força política. Filho de Zeruías, e com Abiatar, o sacerdote. E também com o sacerdote, o líder religioso, com um dos sacerdotes, Abiatar. Então percebe que é uma trama. Então quando você vê hoje, articulações para cá, líder não sei o que e tal, está acontecendo isso aqui, uma jogada política, Adonias está lá, não é à toa que ele se alinha a Joabe, Joabe tem interesse em Adonias. Então está tudo sendo armado para que ele assuma o trono assim que Davi morrer. Ou nesse contexto ainda de velhice final de Davi. Verso 8, vamos ler? Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaías, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinham, não apoiavam Adonias. Então percebe, tem um outro grupo que diz, não, a gente não aceita Adonias. E aí você tem um sacerdote, você tem o profeta Natã, que é aquele que havia dito para Davi a história da vida dele. Então você tem líderes religiosos fiéis, que sabem o que Deus havia determinado para a nação. Você tem líderes que estão querendo fazer a sua própria vontade. Você tem Adonias articulando, e como que isso vai terminar, né? Sucedia, mas em Israel, Deus sempre agia de forma diferente. Deus escolhia o seu rei. Mas a lei era, normalmente, o filho mais velho. Mas desde o nascimento lá da história do povo, o filho mais velho de Abraão é quem? Ismael. Deus escolheu? Isaac. O filho mais velho de Isaac é Esaú. Deus escolheu? Jacó. Deus é soberano sobre as suas escolhas. Verso 9. Olha Adonias fazendo um ato público. Ó. Imolou Adonias ovelhas e bois
e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fronte de Rogel e tal. E convidou seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Então ele está fazendo algo forte. Molar aqui é fazer um culto e tudo mais. E ele convida os filhos do rei, porque ele está dizendo, eu vou ter o reconhecimento deles, e eu vou colocar o meu trono. Verso 10, porém a Natã, o profeta, e a Benaía, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Tem uns que ele não vai convidar, porque eles são contra, né? Eles são contra, então ele não convidou, e iria fazer isso de uma forma a se declarar rei. Quando tudo isso acontece, verso 11, a gente não vai ler tudo por causa do tempo, né? Como eu disse, é muito bonita a história, muito interessante, muito intrigante a história. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não sabes? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão. E aí ele vai dizer para ela chegar lá e falar com Davi, Davi, você não prometeu que o meu filho vai reinar? E ele diz, depois que você falar, eu chego e falo também. E é isso que vai acontecer. Davi está velhinho, ninguém consegue esquentar ele e tal. Aí eles vão chegar para ele e vão dizer, Davi, o reino está em perigo. Seu filho Adonias quer tomar o trono e tal, e Salomão. E aí Davi vai assumir o comando de dizer, não, quem prometi para você, quem vai reinar é seu filho Salomão. E ele vai fazer os passos necessários para que isso se dê. Olha o capítulo 1 ainda, verso 32, ó. Disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaías, filho de Joada. Eles se apresentaram ao rei. Disse o rei, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Então ele vai dar a ordem, entendeu? Do que deve ser feito. Olha o versículo de número 36. Então Benaías, filho de Joada, respondeu ao rei e disse, amém. Assim o digo o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão. E faça que o trono deste seja maior do que o trono de Davi, meu senhor. Então está sendo feito todo o processo para que Salomão se torne rei. Quando Adonias fica sabendo disso, ele fica desesperado, né, da história. E aí tem todo o episódio envolvendo, ele pede um indulto. Capítulo 2, Davi dá instruções a Salomão. Davi chama Salomão, e Davi fala para ele algumas coisas. Diz para ele como que ele deve agir. Ele alerta Salomão dos perigos que envolve a corte. Olha lá o capítulo 5, ó. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruías, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Neer, e Amassá, filho de Jeté, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramando em guerra, manchando com ele o cinto que trazia os lombos e a sandália nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. É interessante essa história. Joabe foi um homem que lá atrás estava envolvido com o filho de Saul para governar. Não, desculpa, ele era do exército de Israel. E aí o filho de Saul tinha um outro comandante, Abner, e se alinhou. E aí Joabe foi lá, fez uma negociação para que se rendessem, estava tudo certo. E Joabe vai e mata o Abner. Não confia. Mas Joabe é do exército de Davi, Joabe está lá, Joabe tem poder. Davi conviveu com ele, mas Davi chama Salomão e diz, cuidado com Joabe. Ele fez isso, isso, isso. Em tempos de paz, ele matou o indivíduo. Não deixe que ele vá para a sepultura em paz. E Joabe está alinhado a Adonias. Ele está alertando. Então ele vai dar autorização para Salomão, quando você assumir o trono,
você pode executar Joabe, pode executar fulano. Embora estava dentro do reino, embora foram soldados de Davi em alguns momentos, mas não eram homens de confiança que o novo rei deveria estar, né? Deveria estar. A história é muito longa, com muitos detalhes. O Adonias vai agarrar lá no templo para tentar se livrar e tudo mais. E Adonias é morto, né? É morto diante desse fato. Olha o capítulo 3. Então você tem, no capítulo 1, né, como Salomão chegou a ser rei, não foi um negócio pacífico, belezinha não. O Adonias quis tomar o trono, mas Deus tinha confirmado Salomão e o processo foi feito e Salomão assume o trono. No capítulo 3, você tem Salomão, numa das cenas marcantes da história e muito conhecida. Deus aparece para Salomão em sonho e dá a Salomão uma oportunidade única. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Deus não faz normalmente isso para as pessoas. Carta branca. Como se fosse quase o cara que achou a lâmpada do Aladim, né? Você tem direito a 3 desejos. Pede o que você quiser e eu vou dar. Olha a resposta de Salomão. Verso 6, vamos ler? Pensa você se essa pergunta, né, fosse feita a você. Pede o que você quiser e eu vou dar a você. A gente poderia pedir muitas coisas. Talvez riqueza, poder. Ele acabou de chegar no trono de um jeito que tem gente lá que vai conspirar, é contra. Ele pede sabedoria, em vez de morte dos inimigos, em vez de uma série de coisas. Olha lá o capítulo 3, verso 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Vamos ler o verso 7? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Uma das coisas que você lê em liderança é que o governante ele não pode mostrar fraqueza. E, biblicamente, não é isso. Salomão está exatamente dizendo, eu não passo de uma criança, eu não tenho a menor condição de governar. Verso 7. Verso 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande e tão numeroso que não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, vamos ler? Para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Por que ele faz esse pedido? Ele tem uma consciência de quem ele é, consciência que ele é fraco, ele tem uma consciência da preciosidade que é o povo, e diz, este é o teu povo, não é o meu povo, é o povo do Senhor. Povo que o Senhor elegeste, povo que o Senhor escolheu, povo que o Senhor formou. Esse povo pertence a ti, eu estou no meio deles, eu vou ter que julgar as coisas deles, então me dê sabedoria. Se eu posso pedir uma coisa, eu peço sabedoria para discernir o que tem que ser feito ao governar sobre eles. Esse pedido foi maravilhoso. Verso 10, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória,
que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares, aí coloca uma condição, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Percebe, Deus está prometendo dar a ele o que ele pediu e dar a ele mais do que ele pediu. De buja você vai ganhar riqueza, glória, vou te dar também, além de um só pedido. E é por isso que a próxima cena do livro vem mostrar para nós, ainda no capítulo 3, como que Salomão exerce a sabedoria. A próxima cena descrita é de um caso muito interessante, de duas prostitutas, que viviam na mesma casa e tiveram filhos na mesma época, estavam dormindo, e aí, de repente, quando o dia amanhece, um dos filhos está morto e o outro está vivo. Uma delas virou sobre o filho e matou. Só que os meninos são muito parecidos. Uma mãe, então esse caso chega diante do rei. Porque as mães, as duas que ficaram vivas, né, as mães, as duas estão dizendo, este é o meu filho, o que está vivo. O que morreu é o filho dela. E a outra diz, não, o que está vivo é o meu filho, o que morreu era o seu. Como resolver isso? É um enigma. Ah, faz DNA, não tem DNA. Não tem como saber, essas mulheres são prostitutas. Não tem gente interessada nelas, nada. E a demanda está na mão do rei. Salomão vai dizer o seguinte, pega uma espada, me dá a espada, e aí eu vou cortar essa criança. Vou dar metade para uma, metade para outra, resolveu. Já que vocês não conseguem chegar ao consenso. Os outros que estão em volta de Salomão dizem, que rei tolo, né? Agora a gente não tem nenhuma criança viva mais. E ele pega a espada, está pronto para cortar. Aí o que acontece? Uma mãe grita, é isso mesmo, me dá a minha metade. A outra diz, não, deixa o filho com ela. Aí Salomão diz, aqui diz, deixa o filho com ela, é dela. Porque a mãe prefere ver o filho vivo com outra do que um pedaço de um filho. E aí todo mundo diz, uau, que sabedoria, né? O que parecia uma bela tolice, na verdade era uma grande sabedoria. Salomão nunca pensou em matar a criança. Salomão sabia que colocar nessa condição ia revelar o coração. Então era um enigma, parecia indecifrável, e Salomão revela a sua sabedoria. A história vem logo na sequência para dizer, Deus deu sabedoria a Salomão. Está aí alguém que está julgando com prudência, com sabedoria, com discernimento e com misericórdia. Porque esse caso não é entre duas importantes do reino, entre duas prostitutas. Prostitutas não tinham direito a nada. Era desprezada, ninguém queria saber. Mas Salomão quer fazer justiça, independe de quem seja a pessoa. Isso acontece, e é bonita essa cena, e é enigmática até hoje, de como Salomão mostrou sabedoria, né? Sabedoria. E aí passa a ser descrito, até o capítulo 10, as glórias de Salomão. Então os oficiais, a prosperidade, a sabedoria de Salomão, lá no capítulo 4, vai dizer que ele escreveu provérbios, ele escreveu sobre botânica, ele escreveu sobre muitas coisas. Era um indivíduo eclético na sua sabedoria, não só como juiz em Israel, não só como rei, mas de cultura geral, alguém versado. Olha o capítulo de número 6. Salomão edifica o templo. A grande obra de Salomão, do seu reinado, construir o templo. Até então Israel tinha um tabernáculo, agora passa a ter um templo. A glória desse templo é fantástica, e você vê a descrição de toda essa construção do templo. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, Salomão traz a arca para dentro do templo, e Salomão fala ao povo. Então Salomão está fazendo a questão cultual a Deus, trazendo a adoração ao Senhor centralizada. Capítulo 8, Salomão ora a Deus, consagrando aquele lugar. Capítulo 9, você tem Deus fazendo a aliança com Salomão. Olha lá o capítulo 9,
Verso 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto tinha desejado designar fazer, ele fez o templo e fez o palácio do rei todo. Verso 3. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo quanto te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Perceba o que está acontecendo nessa aliança. Deus está dizendo: se você... eu coloquei meu nome no templo, o templo é meu, eu consagrei, tudo jóia. E se você andar no meu caminho, eu vou constituir a sua casa sobre Israel para sempre. Assim como eu fiz uma promessa a Davi, de que sempre haveria um descendente dele. Existe uma condição: se Salomão andar, o reino todo de Israel vai ser parte da casa de Salomão. Capítulo de número 10... você tem a grande ênfase dessa sabedoria de Salomão sendo apresentado através da chegada da rainha de Sabá. Uma rainha de um outro reino vem lá em Jerusalém para ouvir sabedoria, para ver as coisas acontecendo. E ela fica admirada. Ela diz: nunca vi um reino funcionar tão bem. Ela vê o culto acontecendo. Então percebe, a fama de Salomão se espalhou, porque Israel era para ser luz nas nações, localizado para que outros povos viessem até Israel. Isso que está acontecendo. A rainha de Sabá anda longe para poder reconhecer que há um rei sábio. Tudo isso caminha muito bem até o capítulo 11. Capítulo 11, nós chegamos na idolatria de Salomão. Salomão casa com muitas mulheres. E o casar com muitas mulheres não é só uma questão sexual, é também, mas não é só isso. É uma forma de criar poder, porque ele casa com filhas de reis de outros lugares. São casamentos onde o meu trono está sendo estabelecido. Vamos fazer um reino em parceria lá? E ele casa, em vez de confiar em Deus, né, para fazer isso acontecer. E ele casa com mulheres que não adoram o Senhor. E aí ele vai passar a adorar os deuses dessas mulheres. E aí é muito triste a história, porque você viu Salomão construindo o templo do Senhor. E Salomão constrói templos em Israel. É o primeiro que vai construir templos a outros deuses, sendo Salomão. Olha lá o verso 7, ó. Verso 6, ó. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então ele não foi como Davi. Se andares, se fazeres, eu vou fazer isso. Salomão não fez isso. Salomão fez muita coisa jóia, mas deu uma grande derrapada que vai influenciar todo o resto. Verso 7. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Carmos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Salomão não tinha um coração de todo íntegro para agradar as suas mulheres. Ele incluiu dentro de Israel o culto aos deuses que Deus tinha dito: não faça. Ele fez templos de frente para com Jerusalém. É uma cena muito triste e da decadência espiritual de Salomão. O homem mais sábio tem o seu coração conduzido pelas mulheres e é levado à idolatria. A idolatria. Deus se ira com Salomão. Deus diz para ele que ele não vai ter o reino perpetuado sobre Israel. Não vai ter. A casa de Salomão não vai reinar sobre Israel, porque ele não foi íntegro diante do Senhor. Ele diz: mas por amor a Davi, eu não vou tirar o reino de você.
Não vou fazer o que eu fiz com Salomão, com Saul, melhor dizendo. Eu vou fazer depois da sua morte. Depois da sua morte, o reino vai ser dividido. E como eu tenho uma promessa com Davi, que sempre vai ter um rei da casa de Davi, eu não vou deixar faltar um rei. Mas não vai ser para todo Israel mais, vai ser para uma tribos específicas. O todo Israel seria se você fosse fiel. E aí começa o caminho da decadência. Deus suscita adversários contra Salomão, lá no capítulo 11. Ó. Aí a história é longa, Jeroboão tem que fugir nessa conspiração e tal. E Salomão morre, capítulo 11, finalzinho no verso 41. Sempre surge a dúvida, pastor, e Salomão, afinal de contas? A melhor tradição, é discutido isso, mas a melhor tradição, e aqui eu entendo ser a mais correta, é de que Salomão se arrependeu no final da vida e foi salvo naturalmente, ele era um filho da aliança. Existe uma promessa feita a Davi, se o teu filho fizer isso, eu vou repreender, vou trazer vara sobre ele, mas não vou abandonar. E você tem o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, além de Provérbios, óbvio. Mas Provérbios foi escrito naquela época áurea dele, de sabedoria e tudo. E Eclesiastes é um livro da velhice. Alguém que diz, buscar prazer em mulheres não resolve. Buscar prazeres em bebidas não resolve. Tudo é vaidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, Eclesiastes sendo escrito no final da vida, como um retrato de um arrependimento de Salomão, daquilo que ele entendeu de experiência, de ter passado pelos caminhos. Chegamos então no capítulo 12, de 1 Reis. O capítulo 12 é o reino dividido. O reino dividido. Qual que é a causa da divisão do reino? São múltiplos fatores, né? A soberania de Deus trazendo juízo. Deus disse que isso iria acontecer. Mas Roboão e a sua pouca sabedoria. Roboão é o filho de Salomão, que assume o reinado. Salomão, para fazer tudo aquilo, ele fez muito impostos. O templo é belo, mas alguém tem que pagar. Então teve impostos sendo cobrados. E o povo estava um tanto quanto que pesado de imposto. Não vivia no Brasil, mas estava pesado o imposto. E começaram a reclamar, está pagando muito imposto e tal. Roboão consultou os jovens. O que vocês acham que eu devo fazer? Eles falaram, olha, você tem que pesar a mão mais ainda. Eles estão testando você. Os sábios diziam, olha, melhor você aliviar a carga tributária. O Roboão diz, é isso que eu vou fazer, eu vou pesar a mão. Ele diz, se vocês acharam pesado, isso não é nem o dedo mindinho. O que eu vou fazer com vocês é como se o que o Salomão fez fosse o dedo mindinho. Vou pesar a mão, trazer mais imposto. E aí tem um indivíduo que não é nada gente boa, tá? Jeroboão, que já tinha dado trabalho lá a Salomão, estava fora do reino, ele volta e ele começa a liderar um movimento dos abaixa os impostos e vai atrás das tribos. Lembra das tribos? Então você vai nas cabeças das tribos. E Jeroboão se faz rei no norte. 10 tribos vão seguir Roboão. Vão dizer, nós não queremos seguir Roboão. Nós não queremos seguir vocês. Queremos ir atrás de Jeroboão. E assim você tem a ruptura do reino acontecendo. Qual é o problema? Qual é a dificuldade dessa divisão? Que o templo que Salomão fez está onde? Aonde está o templo? Jerusalém. Jerusalém pertence a qual das tribos aí? De Judá. O culto em Israel deveria acontecer onde? Em Judá. Tudo acontecia em Judá. Aí pronto, já imaginou? Você dividiu politicamente. Mas todo ano eles vão lá em Jerusalém celebrar a Páscoa. Lá eles têm um templo, lá eles têm um sacerdote. Jeroboão diz, isso não dá certo. Jeroboão cria uma outra religião para o norte. Jeroboão faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, e aqui a gente vai ter 2 lugares de adoração. Nada de um só não. Vai colocar um mais ao norte e um mais ao sul das tribos do norte. Pronto, aonde você está mais perto, você vai. Coloca deuses de bezerro de ouro. Tem que ter sacerdote? Vamos fazer um sacerdote aqui. Mas o sacerdote tem que ser de qual tribo? De Levi. E a tribo de Levi não está lá. Mas ele não está nem aí. Ele cria um sacerdócio particular.
cria um culto particular. E o objetivo dele é que o povo não vá a Jerusalém, e chegando em Jerusalém fique lá e queira unir de novo. Prefere seguir o reino de lá. Então essa é a causa dessa construção de um culto idólatra terrível, 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 no reino do norte. Hoje à noite eu vou pregar em João 4. Isso foi Deus quem fez, né, de modo sequencial, não foi planejado. Em João 4 a gente vai ver Jesus e a mulher samaritana. E a pergunta que a mulher samaritana diz: onde é que deve adorar? Porque uns dos nossos pais dizem que é nesse monte. Outros dizem que é lá em Judá, em Jerusalém. Onde que deve adorar? Da onde está vindo essa pergunta? Disso aqui. Porque desde então tem essa divisão e isso ficou. Onde que deve acontecer a adoração, né? Perceba o que um autor de um livro vai dizer aqui para a gente. Vou pedir, Claudino, leia aí para mim, Claudino. Jeroboão percebeu que seria necessário anular o efeito aglutinador da religião. E por isso, com a nova e supostamente menos estabilizada monarquia, criou um novo culto, que, além de pôr de lado a adoração a Deus em Jerusalém, pretendia ser um javismo sincrético com sacerdócio próprio, calendário diferente e 2 santuários, em Betel ao sul e Dan ao norte. Essa estrutura de 2 poderes e 2 religiões dentro de uma mesma etnia gerou conflitos políticos, econômicos e religiosos que contribuíram para agravar o problema espiritual de desobediência e aliança e apressar o desaparecimento da monarquia como agente da teocracia na história. Como? Chamado de um Deus só. É dito, é Yahvé. Mas Yahvé diz na sua lei como deve ser. Não cumpre. Então a gente cria, é aquela história, não, a gente vai adorar a Deus, mas a gente vai adorar do nosso jeito. Entendeu, Val? Vamos adorar a Deus do nosso jeito. E aí a gente cria a adoração a Deus do jeito que a gente quer. Até hoje, né? Até hoje. E como não se faz isso do zero, você faz isso fazendo ponte de contatos. Eles vão trazer bezerros de ouro, assim como foi feito pelo Arão lá no Antigo Testamento, assim como acontecia no Egito. Então ele vai fazer, vão parecer com tal religião, vão fazer coisas parecidas. E aí vai descambando. Mas o nome, eles não estão dizendo, esquece Yahvé e vão ter um outro Deus. Não, estão dizendo, gente, para que a gente precisa ir em Jerusalém? A gente pode adorar Yahvé com 2 templos aqui. Podemos adorar Yahvé com uma coisa visível, com bezerro. Podemos fazer isso, entende? Foram construindo uma religião. Por isso o questionamento da samaritana. Aonde cultua. Isso aí. E aí então você tem vários reis, né? Governam a partir disso aqui. Vários reis governam no norte e vários reis governam em Judá. Houve divisão das tribos, 2 estão no sul e 10 no norte. E aí você tem a listagem dos reis, você não precisa decorar. Ó, Israel de um lado e Judá do outro. E aí você tem mais ou menos, aproximadamente, o ano, né, em que eles reinaram. Dentro desses reis, você tem lá em Israel um indivíduo chamado Acabe. Lembra, Deus não abandonou Israel nessa divisão. Elias vai exatamente ser o profeta na época de Acabe. Então Deus envia profetas para o norte, Deus envia profetas para o sul. E para o norte a mensagem é, vocês precisam se arrepender e tal. Agora, nessa linhagem aqui dos reis do norte, não tem nenhum bom. Tudo ruim. Porque já começou mal. E vai sendo passada essa ideia sempre pragmática, vão adorando outros deuses. Acabe faz algo parecido com aquilo que Salomão fez. Acabe foi tomado pelo coração de uma mulher, Jezabel, que era uma adoradora de Baal, e faz o culto dela. E Acabe faz isso. Agora, não pense que do lado de cá, em Judá, todos os reis foram bons. Não. Aqui você tem reis terríveis, que imitam o norte, porque afinal de contas, vão fazer igual eles estão fazendo? Aí seguem eles. E aí tem uma frase assim, e tal rei andou segundo Davi, tal rei não fez segundo o coração de Davi. É a base de lealdade, se ele foi fiel ao Senhor, ou se não.
Davi foi a referência daquilo que iria acontecer. Você percebe que aqui acaba o reino, né, de Israel, em 722, é o último rei que tem Israel, Oséias. Não é o Oséias profeta, é o Oséias rei, 722, e Judá continua com seus reis. E termina em 586, que é quando cai para a Babilônia, no governo de Zedequias. O reino dividido, então, Roboão, né? Já foi. Acabe e Elias, como eu disse, é o grande ponto de conhecido que a gente tem, assim, mais famoso desses reinos do norte. Não que sejam os únicos, tem vários relatos. Mas quer ver como é que as coisas eram? Elias, o profeta fiel, e Acabe tentando matar ele. É o rei de Israel, tentando matar o profeta que está advertindo. Deu para a gente ter um gostinho e ver o Reis? Próxima aula a gente vai para 2 Reis, tá bom? E essa parte final, né, na verdade, aí, que vai da monarquia dividida até a monarquia de Judá somente. Vamos colocar de pé, vamos orar. Deus, agradecemos por este estudo, agradecemos porque nós podemos perceber a seriedade que é o desvio da Tua palavra. Como que grandes homens como Salomão, muitas vezes guiado pelos prazeres do próprio coração, acabam colocando em grandes tragédias as pessoas com quem ele convive. Por isso, Deus, nos dê a graça de atentarmos para a sabedoria da Tua lei. Obrigado porque os reis que o Senhor trouxe na história, alguns deles apresentam a beleza da sabedoria, alguns apresentam a beleza da força na conquista, mas nenhum deles, ó Deus, tem todos os atributos como o Teu Filho Jesus Cristo tem. E obrigado porque Jesus Cristo é o Rei íntegro, que se relacionou apenas com um grupo, apenas com uma noiva, que é a igreja que somos nós. E obrigado porque nós podemos desfrutar do governo de Cristo de modo sacrificial em nosso lugar. Não como o Roboão que pensava em arrecadar, mas como Jesus Cristo, aquele que se sacrifica, entregando a vida para que nós possamos ser enriquecidos espiritualmente diante do Senhor. Por isso nos dê a graça de honrar o Teu Filho, de como o Salmo 2 nos diz, de beijar o Rei dos Reis, ciente de que Ele está governando com cetro de ferro, e um dia o reino dele, que já está em nós, será visível aos olhos de todos. Agradecidos estamos, ó Pai, porque somos súditos deste reino, e oramos no nome dele, no nome de Jesus. Amém.